Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Olhar 2.0. Aqui, nesse canal, eu ensino você que é designer gráfico ou digital, assim como eu, a faturar de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando aí no conforto da sua casa, perto de quem você ama, na maior mordomia do planeta. Isso mesmo, trabalhar em casa é bom demais, trabalhar em home office é excelente. Depois que você aprende, depois que você se estrutura para trabalhar em home office, você fica adaptado a esse meio, é fantástico. Você não precisa sair de casa, sair do seu espaço, é muita vantagem. Simplesmente as vantagens, eu poderia ficar aqui 3, 4 horas falando de vantagens e diferenciais de você trabalhar em home office do que ter uma empresa física. Mas se você não me conhece, eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados, fundador da empresa Soluções em Marketing, também criador aqui do canal Olhar 2.0. E sim, eu trabalho em home office, eu trabalho aqui no conforto da minha casa, aqui junto da minha esposa, junto de tudo aquilo que eu gosto, que é estar em casa, estar realmente num ambiente tranquilo, ambiente confortável, num ambiente que eu me sinto super bem para poder atender os meus clientes. E o melhor, não preciso sair de casa, não preciso pegar trânsito, chuva, sol, frio, calor, nada disso. Aqui, do meu home office, eu consigo despachar todo o meu trabalho, consigo coordenar toda a minha equipe, consigo organizar tudo que eu preciso para poder faturar, para poder colocar dinheiro no bolso, para poder atender meus clientes com honra, com excelência, com bastante atenção e foco. E por falar em excelência, a nossa aula hoje ela está muito legal, porque eu prometi para vocês que quando vocês mandam para mim um comentário lá no YouTube ou no Instagram, eu, na medida do possível, vou gravar aulas sobre aquilo que vocês me pedem. E hoje eu estou atendendo uma solicitação do Rogério, que mandou pelo canal do YouTube um pedido que ele gostaria de uma aula específica sobre entrega com excelência, uma entrega de excelência. Então, Rogério, para ti e para todos os outros designers, essa aula hoje ela vai ser especial, ela vai ser inteira, do início ao fim, sobre entrega com excelência, entregar o seu serviço com excelência máxima, entregar aquilo que você faz com total excelência ao seu cliente. E aí nós vamos ter que tomar nota de alguns detalhes importantes para que você possa entender o que eu estou falando de entrega, de excelência, dessa expressão composta dessas duas palavras que nos faz ter um resultado fora do comum, fora do normal. É um resultado extraordinário. Quando você aplica a palavra excelência, você sai do ordinário e fica com um resultado 3, 2, 1 e coloca a sua empresa, o seu negócio num padrão extraordinário. Então, a excelência nos leva ao extraordinário. E tudo isso vai ser o conteúdo dessa aula hoje. Como que nós entregamos, o que é uma entrega de excelência? Então, fique comigo até o fim, que você vai ter muitas dicas, muitas sacadas que eu vou trazer para você aqui hoje, tá bom? Vamos lá então? Rogério, primeiramente, muito obrigado por ter participado e todos os outros seguidores aí do Olhar 2.0, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. Se você já mandou aí a sua solicitação, aguarde. Em breve eu estarei gravando novas aulas com a sua solicitação, porque eu gosto de atender vocês, eu gosto de ajudar vocês, eu gosto de que vocês aprendam aquilo que eu já aprendi. Eu estou há mais de 20 anos no mercado de marketing, tenho a minha agência hoje de marketing digital, e eu trabalho, como eu falei aqui, no home office, então eu desenhei, eu projetei tudo isso para que acontecesse, para que eu pudesse realizar esse sonho de estar em casa, de trabalhar de casa, e é fantástico. Mas vamos lá, nosso assunto hoje então é entrega com excelência, entrega de excelência. Primeiro passo, primeiro ponto que eu quero destacar, e eu vou te pedir que sempre os designers que me acompanham aqui no canal Olhar 2.0 já sabem que o Adenilson sempre pede para que você pegue papel e caneta, para você anotar, tomar nota das dicas, de tudo aquilo que eu falo, porque é muito importante para você memorizar, você tomar nota, você fazer aí o seu rascunho, que é o seu resumo da aula.
De nada adianta, tem gente que às vezes entrega uma aula dessas, no final entrega um PDF para vocês. Eu, na verdade, eu não faço PDF. Por quê? Eu tenho todo aqui, vocês viram que eu sempre coloco os slides na tela. Eu poderia passar isso para vocês, mas o importante não é você ter isso para arquivar. Não, o importante é você tomar nota com seu próprio punho, você escrever para que você memorize mais, para que você possa aplicar no seu negócio. Se eu te mandar PDF de todas as aulas que eu já gravei, não vai ter sentido para você. Você precisa assistir a aula, entender o que o Aderilson está falando, aplicar no seu negócio item por item para que faça efeito, para que surja efeito no seu negócio. Perfeito? Então vamos lá. Anote aí. Número 1. O que é entrega? Primeiro passo, primeiro ponto que eu quero destacar é que nós possamos entender o que é uma entrega. É quando nós levamos ao nosso cliente ou enviamos para o nosso cliente o serviço concluído. Esse momento é o momento da entrega. É quando nós concluímos o trabalho e nós apresentamos para o cliente, nós entregamos para o cliente. Então a entrega é você dizer para o cliente, olha aqui, está pronto o seu serviço que você me solicitou, aquilo que você me pediu está aqui, está pronto. Aí você pode mandar para ele de forma digital, talvez se for um material gráfico você possa imprimir uma amostra e entregar a amostra impressa. Se for um cliente online que você está atendendo a longa distância, você vai mandar esse arquivo de forma digital, como eu falei. Mas a entrega é esse momento. Então o primeiro passo é nós entendermos o que é entrega. Designer gráfico e digital, você entendeu? Entrega é o momento, é a situação de você apresentar para o seu cliente aquilo que você fez, aquilo que você concluiu. E é quando está pronto. Não faça uma entrega de algo que não está bem pronto para depois deixar pronto. Não. Entregue o produto, o serviço, no nosso caso de designer gráfico e digital é serviço, entregue o serviço, apresente para ele quando estiver concluído, quando estiver pronto. Então, número 1, entrega. Esse é o nosso primeiro passo, nosso primeiro ponto. O segundo ponto importante dessa aula que o Rogério solicitou, o que é excelência? Vamos entender o que é algo de excelência? Traduzido aqui, não no dicionário, mas traduzido aqui para nós, designers gráficos digital, nessa entrega com excelência. Excelência, primeiro, é você atender às necessidades do seu cliente. Ter excelência, o primeiro ponto de ter excelência é você entregar de uma forma que atenda à necessidade do cliente. Por exemplo, ele te pediu uma criação de logo e você entregou uma logo que atende à necessidade dele. Que ele olha para aquela logo e diz, nossa, estou convencido de que essa logo realmente representa a minha empresa. Opa, se ele disse que representa a empresa dele, nós estamos falando que essa entrega dessa logo, ela teve o primeiro ponto da excelência, que é o quê? Atender a necessidade. Qual era a necessidade dele? Ter uma logo, ter uma marca que representasse a empresa dele. Pronto, você conseguiu. Primeiro passo, primeiro ponto concluído. Você entregou uma logo que atende a necessidade dele. Que era o quê? Representar a empresa dele. Segundo ponto dentro desse item de excelência é você gerar resultados. Essa logo vai gerar resultados para ele? As pessoas, os clientes dele vão olhar para essa logo e vão dizer assim, uau, essa logo representa tudo isso na empresa, essa logo representa tudo que a empresa vende. Isso é o segundo ponto, que é gerar resultado. Então o primeiro ponto é você atender a necessidade desse seu cliente e o segundo ponto é você gerar resultado para esse cliente com aquilo que você está entregando com excelência. O terceiro ponto da excelência, nesse nosso segundo item, de o que é excelência, é você superar a expectativa do seu cliente. Então, só para você entender, esse cliente está recebendo a logo que você fez, nesse exemplo que eu estou dando, e ele diz, simplesmente superou todas as minhas expectativas. Ficou acima do que eu imaginava. O que aconteceu nesse momento? O que você fez com esse cliente? Você
superou a expectativa dele. Ficou além do que ele imaginava. Isso, em conjunto com gerar resultado, atender a necessidade dele e essa superação de expectativa dele, esses 3 itens, esses 3 pontos, eu, Adenilson, interpreto, entendo, traduzo para vocês como excelência no nosso negócio. Quando nós entregamos com esses 3 pontos, nós estamos entregando com excelência. Ficou claro para você? Porque se você é designer gráfico digital, você pretende faturar de 5 a 10 mil reais por mês, que é aquilo que eu digo para vocês aqui no Olhar 2.0, que é possível, porque eu já provei disso. E eu estou aqui falando sobre entrega com excelência. Entregar um serviço para o nosso cliente com excelência máxima. Você precisa cercar esses 3 pontos. A entrega com excelência, ela precisa, para completar essa palavra excelência, essa entrega precisa atender a necessidade do seu cliente. Depois, ela precisa gerar resultados para aquilo que o seu cliente propõe, ter aquele serviço que você está oferecendo, entregando para ele. E o terceiro é superar a expectativa do seu cliente. A partir do momento que você fecha esses 3 pontos, você está entregando com excelência. E entregando com excelência te leva para um faturamento maior. Você começa a faturar mais. Por quê? Porque o seu cliente vai te olhar com outros olhos e vai começar a falar de você também para outros colegas dele, empresário, que vão te contratar também. É uma rede de indicação que é gerada também como um apoio, como um reforço no seu negócio. Mas por mais que esse seu cliente não te indique para outros, o fato de você aprender aqui no Olhar 2.0 como que se entrega um serviço com excelência, te leva, te dispara para faturamentos acima de 10 mil reais por mês. O simples fato de você aplicar esses 3 pontos que eu entreguei agora nesse momento da aula, já vão te fazer mudar a sua visão, mudar o seu olhar. Vai ser realmente o que eu tenho falado aqui. O olhar tem que ser recalibrado para uma versão 2.0. E aí não esqueça que para nós conseguirmos alcançar os resultados, nós temos que focar nos nossos 3 pilares. O que vender, como vender e para quem vender. Quando eu falo de entrega com excelência, eu estou falando de como vender. Porque você está entregando e sabendo como entregar. Então esse ponto de entrega com excelência muda o jogo, dispara teu faturamento e te faz faturar mais de 10 mil reais por mês com criações de artes gráficas ou digitais, trabalhando aí no conforto da sua casa. E dito tudo isso, nos leva para o nosso terceiro ponto dessa aula. Anote aí, crie sua forma de entrega. Designer gráfico e digital, quando você aprender a criar a sua forma de entrega, eu estou falando agora não só de entregar com excelência, eu estou falando de criar uma forma de, criar um momento especial de, criar um formato específico de entrega para o seu cliente. Você está entendendo? É diferente de só chegar e dizer, olha aqui, ô João, está pronta a sua logo. Você precisa criar um momento, criar uma entrega. Eu, Adenilson, o Olhar 2.0, eu criei um método onde eu executo de uma forma diferente daquilo que o mercado faz, dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, para que o meu cliente perceba com outro olhar o material que eu estou entregando para ele, para que o cliente receba com outros olhos. Eu vou te dar um exemplo agora que você vai, talvez você não tenha passado por essa experiência, mas você já ouviu falar, ou se você procurar no YouTube você vai encontrar, e isso que eu vou te falar agora, designer, pode servir de inspiração para você aplicar no seu negócio nesse momento que eu estou falando de criar a sua forma de entrega. Preste atenção, quando você compra um carro 0 km, as concessionárias das fábricas, elas têm normalmente um protocolo de entrega. O que significa isso? Eles têm uma forma exclusiva de entregar o veículo para você. E eu vou te falar que eu já passei por essa experiência muito bacana, porque você chega na concessionária,
e de repente você não vê o teu carro lá dentro da loja e o vendedor te chama, conversa, termina a negociação, tá tudo certo e tal, é o dia da entrega do seu carro. E aí você pega e é levado normalmente a uma segunda sala, em privativo, em separado, e nessa sala tem um carro coberto com tecido, com um pano. E simplesmente o vendedor, o gerente da loja está ali junto com você, ou com a sua família, quem for lá receber o carro. Normalmente a pessoa vai com a esposa, com filhos, enfim, vai a família lá para receber esse carro, para retirar esse carro. E aí você é surpreendido com uma entrega. Às vezes tem um coquetel, às vezes tem um cafezinho, às vezes tem alguma coisa acontece, tem uma luz diferente e esse pano, esse tecido sai de cima do carro e revela o seu carro lá na concessionária. O que eles estão fazendo? É um formato de entrega criado para surpreender o cliente. E é isso que eu estou falando para vocês. Surpreenda seu cliente na entrega. E o surpreender ele é você criar uma forma de entrega nesse item 3 que eu estou trazendo aqui na aula. Você criando uma forma de entrega, criando o seu formato, o seu padrão, o seu perfil de entrega, o seu cliente te vê com outros olhos. Ele percebe, poxa vida, que diferente isso. E é o que eu, Adenilson, que eu criei na empresa e Soluções em Marketing, baseado no método do Olhar 2.0. Eu criei um método de entrega de alguns dos meus serviços, onde eles têm nome e sobrenome, eles têm formato de entrega e eu entrego com excelência máxima para o meu cliente. O primeiro fator que acontece é o índice de reprovação despencar quase a zero. Por quê? Porque você minimiza a chance do cliente ficar pensando. Não, você entrega de uma forma que você deixa ele em choque. E ele diz, uau! E ele entende a sua ideia, ele absorve a sua ideia e ele aprova na hora com você. Então, usa essa ideia que eu estou trazendo aqui do carro, da entrega de um carro 0 km, que é um fator que acontece muito nas concessionárias, e baseado nisso, pense em você criar algo para seu cliente diferente nessa questão de entrega. Quarto item, entregue mais que o combinado. Mais do que vocês acordaram em contrato, mais do que ele comprou de você. Adenilson, mas como é que eu vou entregar mais? Ele teria que ter pago a mais. Calma, vamos lá. Eu vou deixar bem claro para você que é designer gráfico digital, por quê? Porque esse ponto que eu estou falando aqui agora, o item 4, entregue mais que o combinado, significa você entregar algo a mais que tenha valor para o seu cliente, mas que não custe um mês do seu trabalho. Deixa eu te explicar. Por exemplo, o seu cliente comprou de você a criação de uma logo. Uma logomarca, um logotipo, uma logo, ele comprou. O que você pode entregar a mais para ele que não vai te custar um mês de trabalho? O que você pode fazer a mais para ele que você sabe que ele vai precisar? Será que é um layout de uma caneca personalizada para ele imprimir e entregar para os clientes dele? Será que é um cartão de visitas? Será que é um manual dessa logo para ele poder entrar com pedido no INPI para registrar essa marca? O que você pode dar a mais para o seu cliente? O que você pode fazer a mais pelo seu cliente? Eu dei aqui já alguns exemplos que você pode fazer a mais. Será que você não pode fazer nada que surpreenda ele com a mais? Com um presente, um mimo a mais? Que esteja ligado àquilo que você fez, que vai servir para ele e que não vai te custar uma semana, um mês de trabalho. Que você pode fazer muito rápido. Então pense, porque nós, olha só, nós designers, nós também quando vamos comprar alguma coisa, nós somos impressionados, cativados quando ganhamos uma coisinha a mais, não é verdade? Você chega lá numa loja para comprar, por exemplo, uma roupa e de repente o vendedor diz, olha, você levando essa calça aqui e essa camisa que você está comprando, você ganha de presente um par de meias, você ganha de presente um cinto, você ganha, não sei, ganha alguma coisa de presente. Ah, se você comprar 2 camisetas e essa calça, eu vou te dar um boné de presente. Olha só, é o a mais
é o agradar o cliente, né? Você chega num restaurante e daí você se alimenta e tal, daí chega no final da refeição, a pessoa vem e serve um cafezinho com um biscoitinho, serve uma sobremesa extra, não sei, te entrega um bombom para você levar embora, algo a mais. Você não vai custar para eles, não vai levar eles à falência aquilo ali. Mas é um mimo, é um carinho a mais. Então, entregue algo a mais. Esse ponto de entregar algo a mais pode também te ajudar, te levantar na questão de autoridade, de visão do seu cliente para com o seu negócio. Ele vai olhar você com outros olhos. Nossa, essa pessoa realmente, poxa, me deu a mais, ele caprichou, ele me entregou isso, sabe? É legal isso, é legal você ter esse a mais para entregar para o seu cliente. O quinto ponto, que eu quero que você tome nota aí, olha só, entregue antes do prazo. Sem medo de errar, eu posso dizer para você, designer gráfico digital, que esse ponto da aula, onde eu estou falando de entrega com excelência, e agora nesse ponto onde eu estou te falando sobre entregar antes do prazo, simplesmente é o fator que vai te posicionar entre os melhores do mercado. Adenilson, como assim? Eu estou há mais de 20 anos no mercado de marketing. Eu atendo clientes em diversas cidades do Brasil e da Europa. O que acontece comigo na minha empresa, na iSoluções em Marketing? Eu observo, quando eu entrego antes do prazo para o meu cliente, ele olha para mim e fica surpreendido. Ele fica anestesiado, no bom sentido, porque é o que ele queria, receber antes do prazo. Mas ele não fala pra gente. Mas a maioria tem esse desejo, não fala, e quando a gente executa essa ação que eu estou ensinando vocês aqui nessa aula de hoje, de entrega com excelência, você entregar antes do prazo, simplesmente o seu cliente começa a te perceber como alguém de confiança, alguém que ele pode confiar os trabalhos da empresa dele. E olha só que bacana, designer gráfico digital. O grande segredo para você entregar antes do prazo eu vou revelar nessa aula. Porque tem um segredo. Tem um segredo que simplesmente muda o jogo para você. Você pode entregar todos os seus serviços antes do prazo. Você pode surpreender todos os seus clientes com esse item de entrega antes do prazo, entregando com excelência e mandando para seu cliente aprovar antes do prazo combinado. E aí eu não tenho medo de errar em falar para vocês, designers gráficos e digitais, que faturar acima de 10 mil por mês tem segredos. E um deles é esse que eu estou falando nesse ponto dessa aula. Entregue antes do prazo. Entregue antes do prazo. Esse ponto, o seu cliente te percebe, como eu falei, com autoridade, com compromisso, com envolvimento no negócio dele. E é isso que ele deseja, é isso que ele quer. Mas como eu falei, tem um segredo. E esse segredo simplesmente te leva a deixar o seu cliente encantado pelo seu trabalho. E é lógico que eu vou falar desse segredo agora para vocês, porque eu estou aqui para ajudar vocês, ajudar o Rogério que mandou o tema dessa aula de hoje, de entrega com excelência. E eu quero agora te ajudar a desenhar esse segredo. Vem comigo. Eu estou usando o exemplo de uma entrega de uma logo hoje. O seu cliente solicitou a logo hoje. Hoje é dia 1º. Hipoteticamente, hoje é dia 1º. Você está entregando para o seu cliente a logo que dia? Pare e pense. Ele vai me pedir a logo dia 1º, eu vou conseguir entregar a logo para ele dia 10. Por exemplo, você tem 10 dias corridos para entregar a logo para ele. Isso vai dar o quê? 7 dias úteis? Aí você pensa, bem, eu vou entregar para ele dia 10, mas você não fala. Aí você fala para ele assim, olha, eu consigo te entregar esse seu material na segunda quinzena. Ele vai dizer, nossa, só na segunda quinzena? Sim, lá pelo dia 15 eu consigo te entregar. Você falou para ele segunda quinzena, ele pensa de 15 a 30.
Você falou dia 15, ele ficou no 15. Ele sabe que depois do dia 15 você vai entregar logo para ele. Lembra que você pensou junto comigo antes que você em 10 dias entrega. E aí você fecha com ele vai te autorizar a fazer o serviço. Você vai voltar no item que eu falei aqui da entrega com excelência, vai pensar em todo o trabalho de entrega de excelência, mas você não vai entregar dia 15. Por quê? Porque você falou comigo ali antes, você combinou comigo antes, que a entrega dessa logo fica pronta dia 10. Ou em 10 dias. Então agora, do dia 1 até o dia 10, você ainda está com 5 dias de tolerância até o 15 que está na cabeça dele. Ele não sabe que vai ser dia 10. Para ele é dia 15. E aí você vai chegar no dia 10. Se você acabar antes, melhor ainda. Mas você vai chegar no dia 10 e dizer assim, ô João, tudo bem? Eu quero fazer a entrega da sua logo. Ele vai pensar, mas ué, não era dia 15 só? E você vai dizer, eu vou te entregar hoje. Eu priorizei fazer esse trabalho para você e eu vou te entregar ela hoje. Você não está mentindo que você priorizou a entrega para ele, porque você priorizou para fazer o serviço para ele. E aí essa questão da entrega na cabeça dele é o grande efeito que a gente não percebe. Porque eles não falam. Eu descobri isso de tanto estudar neuromarketing, estudar toda a parte de marketing digital. Você vai descobrindo os bastidores da mente desses clientes, vai entendendo e conversando com alguns, até que você percebe que o que eles querem, sim, é uma entrega antes do prazo. E aí você vai entregar dia 10 para ele. E simplesmente ele vai dizer, uau, você já me surpreendeu me entregando antes do prazo. Deixa eu ver o que você fez. E aí você aplica a sua forma de entrega do item 3, que aí você vai entregar para ele com excelência diante dos fatores que eu apresentei para vocês nessa aula até agora, e você vai entregar antes do prazo. E aí, eu quero te levar para o 6º ponto dessa aula. Antecipe a sua próxima venda. Isso mesmo, designer gráfico e digital. Quando você aplica isso que eu estou ensinando na aula de hoje, que é uma entrega com excelência, cumprindo todos os passos que eu trouxe até aqui nessa aula, e você chega nesse ponto, nesse item número 6, e você entende que agora, na hora da entrega com excelência para o seu cliente, você tem na mão um grande trunfo, um grande segredo, que é o quê? Antecipar a sua próxima venda. Você vai agora, nesse momento, perceber do seu cliente o que ele precisa para o próximo passo, para ele avançar no negócio dele. E essa antecipação, essa percepção de você olhar lá na frente, vai fazer você já de cara vender um outro serviço para ele. Você não está enrolando, não está sendo feito esqueminha, você está observando, você está focado no negócio dele e você está levando ele já para o próximo passo, antecipando a venda que você iria fazer talvez lá na frente. Porque se você não fizer isso nesse momento da sua entrega, o seu cliente pode se despedir de você e amanhã, quando ele pensar em fazer o segundo passo que você não antecipou com ele, ele busca o concorrente seu e você perde a venda. Então é importante você estar conectado no negócio dele, você olhar para o negócio dele. O que eu tenho falado aqui no Olhar 2.0? Queridos designers gráficos digital, vocês têm que entender que para ficar de pé, para funcionar, tem que ter 3 pilares: o que vender, como vender e para quem vender. Para quem vender, eu já estou diante do meu cliente. O que vender, eu já estou entregando para ele, mas eu tenho que saber o que vender amanhã para ele. E aí você aplica esse o que vender para que ele compre o próximo passo, compre o próximo serviço que você vai entregar para ele. Esse momento da entrega é quando ele está sensível a te ouvir, a perceber que você está focado no negócio dele. Por isso que eu falei que é sem esqueminha, é você olhar para o seu cliente, você ter o olhar 2.0 recalibrado para o negócio do seu cliente, para que ele possa olhar para você também e dizer assim, esse designer, essa designer é simplesmente demais. Essa pessoa olha para o meu negócio, essa pessoa veste a camisa do meu negócio e está junto comigo e está percebendo o que eu vou precisar. E ele vai comprar de você, nesse momento, o próximo serviço que você tem para oferecer para ele. É uma questão de você parar e perceber a real necessidade desse cliente naquele momento. Todos,
absolutamente todos os clientes. A Denilson está falando, mais de 20 anos de vida profissional na área do marketing, experiência de sobra nessa área. Todos os clientes necessitam do próximo passo. Todos os clientes necessitam do próximo serviço. E esse é o momento de você vender para ele, antecipar a venda e vender o próximo serviço que talvez você deixaria de vender se não oferecer nesse exato momento que eu estou falando. E é com essa venda, com essa soma dessa venda, que vai te disparar em faturamento e te levar para faturamentos acima de 10 mil reais por mês como designer gráfico ou digital. Mas Adenilson, como que eu posso antecipar essa venda de forma prática? Vamos voltar para o exemplo da logo. O seu cliente comprou a logo, você fez a entrega com excelência antes do prazo para ele. Ele olhou para você, ele está sensível agora, porque você realizou o sonho dele, que era a logo da empresa dele. E agora você já vai conversar com ele, tudo bem? Você está trocando a logo da empresa, mas o seu site tem que ser feito um novo, para que combine com essa logo. Pronto. E eu estou falando isso que eu acabei de fazer isso com um cliente meu. Ele fez um orçamento da logo e eu falei para ele, mas e o site? Precisamos ter um site com a logo nova. E a fachada da empresa? Precisa trocar a fachada da empresa. Então você precisa pensar em tudo isso na hora de executar a venda. E o mais impressionante é que às vezes, nesse momento de antecipação de vendas, você não antecipa apenas uma venda, você antecipa 2, 3, 4, 5. Adenilson, como assim antecipar mais que uma? Se o cliente está comprando uma logo nova, ele pode precisar de um site, da fachada como eu falei, ele pode precisar de cartão de visita, catálogo de produtos, ele pode precisar de renovar toda a frota de carro da empresa com adesivos de artes para os carros todos novos. Então, é uma infinidade de produtos que ele pode comprar de você a partir do momento da troca de uma logo, ou de criação de uma que não tinha, ou de uma nova logo, de uma modernização, ele vai ter que trocar todo o material. Porque a logo velha não funciona mais, vai ter que tirar a velha e colocar a nova. Então, às vezes, num momento desse de criação de logo, você está antecipando 3, 4, 5 produtos e serviços a mais. E a hora de vender é essa, onde o cliente está com você, está conectado com você, para você antecipar essa venda. E eu vou para o 7º ponto dessa aula. Tenha o melhor pós-venda do mundo. Agora, designer, preste atenção. Quando nós vendemos com excelência, entregamos com excelência, atendemos com excelência, não termina aí. Pós-venda nos faz vender mais para esse cliente. O que é um pós-venda, melhor pós-venda do mundo? É você se preocupar de verdade com esse cliente. Quando eu falo em se preocupar, é olhar para o negócio dele, olhar para as tendências de mercado, olhar para onde ele pode ir, mostrar para ele direções, dar ideias para ele, construtivas, de crescimento, de evolução. Isso ele ficar apaixonado por você, porque ele vai querer exatamente alguém que pense assim pela empresa dele. Talvez até o dia que você fizer isso ninguém fez. E aí você está extrapolando o nível de entrega de excelência e indo para um outro nível acima da entrega da excelência, onde você vai ter o melhor pós-vendas do mundo. É você, após a venda, após a antecipação, após a entrega com excelência, você cuidar desse cliente. Eu tenho clientes que lá atrás começaram investindo um pouquinho comigo, compraram um primeiro produto de R$200, R$500, de repente fizeram um pacote mensal de 500, 600, foi para 1.000 e hoje estão passando de R$3.000 por mês de investimento. Por quê? Porque eu fui me preocupando com o passar do tempo, conforme eu ia atendendo esse cliente, eu fui me preocupando em ter um pós-venda também de excelência, o melhor pós-venda do mundo, como eu trouxe nessa aula. Então, se preocupar com o depois é tão importante quanto se preocupar na hora do atendimento, porque esse cliente vai se sentir abraçado, vai se sentir envolvido pelo teu conhecimento, pela tua experiência, por tudo aquilo que você está entregando para ele e vai começar a confiar mais ainda naquilo que você faz para o seu cliente. Rogério, espero que eu tenha te ajudado nessa aula de hoje sobre entrega com excelência. E todos os outros designers gráficos e digitais que me seguem aqui no Olhar 2.0, eu quero fazer um pedido para vocês.
Mandem para mim os seus pedidos de qual aula vocês querem que eu faça. O que vocês querem que o Adenilson grave? A minha experiência me trouxe até aqui, atendendo diversos clientes, e eu quero transferir esse meu conhecimento para vocês. Eu quero ajudar vocês nessa trajetória, nesse rumo a vocês faturarem mais de 10 mil reais por mês. Então, contem comigo, contem com a minha experiência e eu quero realmente ajudar vocês. Deixe seu comentário, siga aqui, ó, Olhar 2.0 no Instagram, aqui no YouTube, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.